Depois de mais de 3 meses, o George Russell voltou a vencer na Fórmula 1, no GP da Áustria, que ficou marcado também pela volta da Red Bull, a melhora da Red Bull, e muita gente perguntando, será que o Max Verstappen pode lutar por esse título, pode ir buscar, diferença grande, mas ele foi buscar o ano passado, e também a maior parte das perguntas que chegaram no meu Instagram, a F1 Live, para o Ju Responde do GP da Áustria, o que aconteceu com o ritmo da Ferrari, com a estratégia da Ferrari, com a atualização do motor da Ferrari. Esse é o Ju Responde. Aqui vocês mandam as perguntas e eu tiro as suas dúvidas. As perguntas vocês me mandam no meu Instagram, a F1 Live. Depois de cada corrida eu abro uma caixinha de perguntas, fique à vontade para mandar as suas. As que mais se repetem eu respondo por aqui. O que a gente tem hoje? Após as atualizações, esse carro da Red Bull vem para disputar o título? Por que a Ferrari perdeu tanto rendimento entre a classificação e a corrida? O ADU da Ferrari flopou, não deu certo a atualização de motor? O que está acontecendo com o Leclerc? Muitas e muitas perguntas sobre o Leclerc. Será que o Russell se entendeu com o carro? Foi algo... ele venceu por causa da classificação e tudo mais? A Audi finalmente melhorou as largadas, o ritmo está próximo agora das Racing Bulls. Sobre a Aston Martin, se há perspectiva de melhora, foi terrível o final de semana da Aston Martin, e explica sobre a regra da bandeira amarela, porque eu não entendi nada o que aconteceu naquela pole do Russell. Pode deixar, eu explico por aqui, começando com a primeira pergunta sobre a Red Bull, né? Após as atualizações, esse carro da Red Bull vai lutar pelo título? O Max Verstappen respondeu essa pergunta, e foi uma pergunta que veio com tudo, todo o diagnóstico. O carro melhorou, você está a 98 pontos, você estava mais atrás no ano passado, você foi buscar com menos corridas. E ele falou, calma, torcedores, calma, porque é o seguinte, ok, o carro melhorou. Foi a primeira vez que eu pude forçar 100% esse carro, porque eu tinha aderência suficiente para tirar o máximo desse carro, pela primeira vez no ano. Acontece que todo final de semana a gente teve problemas operacionais que talvez vocês não tenham visto. Teve também aquela questão da classificação, né? A asa traseira e a dianteira não fecharam ao mesmo tempo, e aí ele sofreu o acidente. Então, a gente não está sólido como a gente estava no ano passado, o que permitiu que eu fosse para essa disputa pelo título. A gente está chegando lá, está melhorando, mas ainda não está tão sólido. O Hadjar falou o seguinte, quando esse carro está bom, nos momentos em que o carro estava na minha mão, o carro era muito bom, mas ele ainda não tem a consistência. Por que isso? Eles introduziram um extenso pacote que ele era aerodinâmico e mecânico ao mesmo tempo. Demora um tempo para você conseguir otimizar um pacote desse, não é em um final de semana, mas já é um bom caminho sim para a Red Bull. Um outro ponto que eles têm que otimizar, a gente sabe que eles têm um motor que entrega mais potência, então por isso é o motor que não pode ser atualizado pelo ADU, mas não é o melhor motor, não é o motor mais eficiente. Essa eficiência vem muito com o software. Eles precisam melhorar ainda o software deles, e isso eles podem fazer mesmo sem ADU. Então vamos ver daqui em diante como que a Red Bull vai melhorando, dando mais passos. Foi um passo muito importante, mas esse campeonato é bem diferente do campeonato do ano passado, em que chegou num determinado momento e você quase não tinha nenhuma atualização, né? Toda vez que uma equipe atualizar o carro, foi a Ferrari na última corrida, agora foi a Red Bull, da próxima corrida vai ser a Mercedes que vai atualizar o carro, eles vão dar um salto importante porque é um regulamento totalmente novo. Então, é impossível agora, que a gente ainda está no começo do campeonato, falar a partir de agora vai ser assim. Tá? Porque esse é um campeonato diferente. Por que a Ferrari, então, perdeu tanto rendimento entre a classificação e a corrida? Primeiro que o resultado da classificação foi muito surpreendente para a Ferrari. Essa não era uma pista, o Red Bull Ring não era uma pista para a Ferrari. Faltavam alguns elementos que fizeram a Ferrari andar bem, faltava mais curva de alta, só tem essas últimas 2 curvas de alta no circuito do Red Bull Ring, faltava alguns trechos de baixa também, que a Ferrari é boa nisso. Qual que é a qualidade da Ferrari para essa pista do Red Bull Ring? Atacar a zebra, e eles realmente estavam atacando muito bem a zebra.
Acontece que tem essas questões aerodinâmicas e tem a questão do motor também. O motor fala muito alto no Red Bull Ring, são 3 retas, é uma boa parte da volta que você passa na reta. E o déficit da Ferrari no motor, ele é maior do que tem sido divulgado por aí. Eu vou falar mais sobre o motor quando eu falar sobre o A-Duo. E aí, então, a Ferrari, na verdade, surpreendeu na classificação. O que os pilotos têm dito é que se você acerta a maneira de usar o pneu na classificação, você ganha muito tempo de volta. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu. E esse pneu que funcionou bem para uma volta, derreteu em uma corrida, principalmente uma corrida com muito calor. Então, provavelmente eles vão encontrar algo no acerto que não estava funcionando nesse carro. Além disso, o Fred Vasseur explicou o seguinte: eles tiveram uma sexta-feira muito difícil, então sexta-feira em que eles estavam resolvendo problemas ao invés de focar muito no ritmo de corrida. Quando eles foram para a corrida, eles adotaram logo no começo um ritmo que era forte demais, que eles estavam tentando disputar com a Mercedes. Eles não perceberam que a disputa deles, eles não tinham ritmo para disputar com a Mercedes. Então eles detonaram os pneus deles, tiveram que parar cedo, e aí uma coisa leva a outra, né? Já imagina, você para cedo, você está com um carro que está desgastando mais os pneus do que os outros, é um carro que tem menos velocidade de reta do que os outros, você para cedo, você joga esse carro no trânsito, então uma coisa vai piorando a outra. Aí na estratégia do Hamilton, eles decidem, bom, tem um safety car virtual, vamos aproveitar, vamos colocar pneu macio para ver se ele consegue ganhar terreno, mas não tem como você ganhar terreno ou fazer qualquer coisa na estratégia se você não tem ritmo. E foi isso que faltou para a Ferrari nessa corrida da Áustria. E o A-Duo da Ferrari flopou? Não flopou o A-Duo da Ferrari. O que é o A-Duo? É a atualização de motor, então eles, como eles estão a mais de 4% do melhor motor, que é o Red Bull Powertrains, eles têm direito a 2 homologações ao longo do ano. Eles já fizeram a primeira para esse GP da Áustria. Essa homologação não era para dar um ganho muito grande no motor. Eles calculam entre 5 e 6 cavalos. Eu já tenho insistido já há algum tempo, a Ferrari está muito atrás em termos do que o motor a combustão entrega de potência. É mais de 4%, é mais de 6%, é muito mais. Eles conseguem compensar parte disso porque o software deles é muito bom. Então, a parte elétrica do motor, a maneira como eles usam a potência que sai do motor a combustão, ela é melhor do que a dos outros. Acontece que sai muito menos potência do motor a combustão, né? E simplificando aí a história do A-Duo e do motor e tudo mais. Então, o déficit é bem grande. Então, por que eles decidiram trazer um motor que só tem 5, 6 cavalos a mais? É pensando em toda a temporada, pensando no pool de motores que eles vão ter ao longo da temporada. O que é isso? São os motores que eles vão usando quando você introduz um motor novo, né? Lembrando que tem um limite de 4 por ano, você vai revezando. Então, o motor da sexta-feira vai ser diferente do motor do sábado e do domingo. Quando você tem uma pista que força mais o motor, você vai usar um motor mais novo. Uma pista como da Hungria mesmo, você usa um motor mais velho e você vai administrando esses motores. Chega nesse momento do campeonato, eles precisavam introduzir o terceiro. Então, eles já introduzem com a atualização, que é justamente para eles poderem usar essa atualização, mas ao mesmo tempo, se eles esperassem para ter uma atualização mais significativa, eles iam ter que introduzir esse terceiro, aí introduziria o quarto motor, o último motor com uma atualização um pouco maior, e eles ainda teriam uma outra atualização no final para fazer, para colocar o quinto motor. Mas aí o quinto motor já é uma punição. Então, pensando estrategicamente na temporada como um todo, eles decidiram introduzir um motor com menos diferença, mas agora são 3 motores que eles têm para jogar aí no pool dos 2 pilotos. Última pergunta sobre a Ferrari, rapidinho, o que está acontecendo com o Charles Leclerc? É uma boa pergunta, uma pergunta para a qual ele não tem resposta. O que ele explicou depois da corrida é que a traseira do carro estava incontrolável para ele,
não estava respondendo bem, aí o pneu vai escorregando, vai desgastando mais e vai virando uma bola de neve. O que é curioso disso é que entre o Leclerc e o Hamilton, os dois pilotos gostam de carros traseiros, mas o Leclerc sempre conseguiu lidar melhor com carros bem traseiros. E se isso não está acontecendo, por isso que ele fica tão na dúvida de por que o companheiro dele consegue lidar melhor com isso do que ele. Sem muitas respostas, não tem uma resposta no momento para falar o que está acontecendo com o Leclerc. Ele não está conseguindo lidar bem com esses pneus, com esse carro da Ferrari nesse momento do campeonato. Ele não falou nada de freio, ele acha que essa parte, isso já acalmou, já resolveu depois que ele adotou a mesma configuração que o Hamilton estava adotando, mas os pneus traseiros não estavam funcionando para ele. E o vencedor da corrida, né? Sempre o vencedor tem menos perguntas sobre ele, mas teve perguntas sobre o Russell. Será que o Russell se entendeu com o carro? Tem gente falando, não, ele ganhou essa corrida porque a pole dele foi roubada, porque ele não deveria ter saído da pole, porque o Kimi estava mais rápido que ele. Na verdade, não estava naquela volta. Eu vou falar sobre a questão da pole mais no finalzinho do Ju Responde. Mas falando sobre o que ele está mudando na maneira como ele pilota o carro e por que ele saiu contente do GP da Áustria, porque ele achava que a Áustria seria uma pista mais para o Antonelli. A principal diferença do estilo de pilotagem do Russell e do Antonelli é a maneira como eles atacam a entrada da curva. O Antonelli ataca mais a entrada da curva. Com isso, ele joga mais temperatura no pneu dianteiro e ele acaba protegendo o pneu traseiro. O pneu traseiro ele vai escorregar menos, então ele vai aumentar menos de temperatura com essa entrada mais agressiva na curva. O Russell faz o inverso. Então, nesses circuitos em que você tem que proteger mais o pneu traseiro, o Antonelli conseguia ter uma vantagem. E também teve umas pistas de rua ali, Canadá e Mônaco, que quando ou você estava muito frio, como no Canadá, ou Mônaco você já gera menos temperatura no pneu, porque as curvas não são longas, as curvas já não colocam muita energia no pneu, e o asfalto também não. Nesses dois extremos, ou quando você está aquecendo muito o pneu traseiro, ou quando você precisa jogar mais energia no pneu, o estilo do Antonelli casava melhor com esse carro, com esse pneu, com essa Fórmula 1 do que o estilo do Russell. E ele estava tentando entender como ele ia fazer isso, como ele ia mudar a maneira de pilotar. Então ele está tendo que pilotar de um jeito que não é natural para ele, para conseguir mudar essa história. E na Áustria, todas as sessões de treino livre, o Antonelli começava na frente assim, às vezes 4 décimos é bastante, uma pista curta, e o Russell ia chegando, principalmente mudando a maneira como ele fazia a primeira curva, porque ele fazendo do estilo dele, ele já aumentava muito a temperatura do pneu traseiro na primeira curva e isso ia virando uma bola de neve nas outras curvas. Ele foi mudando a primeira curva e aí ele foi chegando mais perto. Quando chega na última volta da classificação, ele tá mais rápido do que o Antonelli. Pouquinha coisa. É aquela coisa do o que é natural para o Antonelli fazer, que estava dando certo, e o Russell tendo que suar a camisa para chegar perto do que para o companheiro dele era natural nessa pista. E aí ele consegue a pole position, sem a bandeira amarela, provavelmente o Kimi estaria em segundo, e a gente não sabe o que teria acontecido na corrida. Mas foi uma vitória importante para a confiança dele, e agora chega em Silverstone uma pista que é diferente, uma pista em que você precisa proteger o pneu dianteiro. É nesse tipo de pista que o Russell para ele se dar melhor do que o Antonelli. Então vamos comprovar aí se é realmente o começo de uma virada ou se foi algo realmente só do GP da Áustria, pela maneira como o final de semana se desenhou. Não, este não é um curso, mas eu garanto que você vai aprender muito sobre a Fórmula 1 aqui e ainda vai conhecer muita gente como você. Agora no Hotmart, no Paddock da Fórmula 1 com a Ju vai trazer muito conteúdo exclusivo sobre a Fórmula 1, produzido por mim, Juliana Strazoli, com 15 anos de experiência como jornalista trabalhando dentro do paddock da categoria. E olha que tem mais. Olha eu distribuindo boné autografado para o pessoal.
Eles são os assinantes do No Paddock da Fórmula 1 com a Ju e essa é a nossa reunião anual no fim de semana do GP de São Paulo. É sempre muito legal porque eu consigo conversar com a galera e muita amizade nasce por aqui todo ano. E os mais sortudos saem com brindes sempre muito especiais. Isso é só parte de um projeto que nasceu lá em 2019. Os assinantes fazem lives comigo horas antes da largada com notícias quentinhas do paddock. E eles podem perguntar o que eles quiserem, tá livre para a galera participar. Eles recebem também podcasts mensais. Olha aí o Gabriel Bortoleto novinho, o Rafa Câmara também. E semanalmente eles recebem ainda newsletters em que eu tento separar o que é fato de verdade e o que é só boataria de internet. Aí no final da temporada o pessoal recebe um e-book com as minhas análises corrida a corrida. E também tem um desconto na compra da versão impressa desse e-book. E olha que bonito que fica. E a gente também tem um grupo para a gente bater papo, inclusive já rolou bingo nesse grupo, promovido pelos próprios assinantes com direito a prêmios. Sim, a gente vai tendo ideias e vai fazendo no Paddock da Fórmula 1 crescer ano após ano. As assinaturas começam a partir de R$18 por mês e são 4 planos de assinatura diferentes, então eu tenho certeza que tem alguma para o seu bolso e principalmente para a sua sede de ficar cada vez mais pertinho do paddock. Falando sobre a Audi finalmente melhorou as largadas e o ritmo está próximo das Racing Bulls. A gente já tinha visto nas últimas largadas, a última largada do Nico Hülkenberg na Espanha já tinha sido ok. A largada do Bortoleto na Espanha tinha sido por uma questão da configuração ali, o turbo não encheu, então não era algo natural do carro da Audi ter uma largada ruim, foi algo além do que aconteceu. Em termos de procedimento, o que eles estão conseguindo é otimizar o que eles têm em mãos. Mas o problema central para a largada, que é o turbo ser maior, ele vai continuar lá e vai continuar lá até o ano que vem, porque eles ainda não vão mexer nisso, mesmo tendo o Badu, eles não vão mexer nisso nesse ano. Esse é o projeto deles. Então, eles melhoraram a largada, eles otimizaram o que eles têm em mãos. O problema central continua lá. Em termos de ritmo, o Gabriel saiu muito contente com as mudanças que a Audi fez no carro para esse final de semana. Eles trouxeram um pacote bastante extenso de modificações no final de semana. E o que ele falou é o seguinte: o carro foi mais para o lado que eu gosto de pilotar. Então eu estou mais confortável com o carro. O que eu tenho observado na Audi é que pouco a pouco eles estão melhorando tudo, né? Chega o GP de Miami, foi horrível em termos de confiabilidade. Em todas as sessões, um dos pilotos teve problemas, e problemas sérios. A partir do Canadá, eles já trouxeram mudanças para o motor de confiabilidade, que pode ser em ADU, né? Já trouxeram algumas coisas, já deu uma acalmada. Com mais confiabilidade, eles conseguem, os dois estar na pista mais tempo, tem mais informação. Com mais informação, eles conseguem melhorar também o software, que era outro problema deles. E aí eles tiveram a atualização do ADU, que eles já colocaram na última corrida em Barcelona, que foi para melhorar a dirigibilidade, que era realmente o maior problema, e agora eles dão mais um passo no carro. Sobre o ritmo estar próximo da Racing Bulls, eu acho que a gente vai ver melhor em Silverstone, porque por causa da altitude, o turbo ser maior e tudo mais, seria realmente mais complicado para eles em termos de velocidade de reta na Áustria, e foi pior do que em outras pistas. Vamos esperar para ver o que acontece agora em Silverstone, mas sim, tudo o que está acontecendo na Audi são passinhos pequenos, mas todos na mesma direção. Se você pega a câmera on-board de Miami e pega a câmera on-board agora, já tem uma diferença brutal, principalmente nas entradas das curvas. Sobre a Aston Martin, há uma perspectiva de melhora e até onde eles podem chegar. A Aston Martin, o que eles têm na cabeça? Não adianta a gente ficar fazendo atualização no carro enquanto o motor não for atualizado, porque a gente nem vai saber o que esse motor pode fazer e
qual que é o nosso objetivo aqui. Então, o que eles têm feito, eles não trouxeram nenhuma atualização até agora. E por isso que eles estão ficando tão atrás. Porque, pensa assim, mesmo se aquela Mercedes que fez a dobradinha na primeira corrida, se eles pegam aquele carro e colocam o carro para disputar o GP da Áustria, aquele carro não vai ganhar. Tem muita evolução porque é o primeiro ano de um regulamento. Então imagina se você não atualiza o carro, você vai ficando muito para trás. É completamente diferente de uma temporada normal, entre aspas. Mas eles fizeram essa opção esperando a atualização do motor. Pelo que tem se dito, porque a Honda não fala 100% que vai chegar no GP da Bélgica, mas tudo ao redor da equipe é o seguinte: vai chegar um motor novo e um carro B, um carro praticamente novo, no GP da Bélgica. E aí vão ser 2 corridas, e meio complicado, né? Porque quando você introduz muitas novidades ao mesmo tempo, é difícil otimizar o carro logo de cara, mas vão ser 2 corridas aí, Bélgica e Hungria, para o Alonso pensar o que vai fazer da vida, se continua na Aston Martin, se vai para outra equipe. Então, 2 corridas bastante importantes para o Fernando Alonso, Bélgica e Hungria, e mais uma na sofrência, que vai ser a próxima corrida em Silverstone. E para encerrar aqui, explica sobre a regra da bandeira amarela na pole do Russell. Eu achei que eu sabia. Eu acho que muita gente achou que sabia, ficou meio... Como assim? Ele tirou, ele melhorou a volta. Não é? Ele pode melhorar a volta? Não pode. Bandeira amarela simples. O piloto tem que estar pronto para desviar. Isso na classificação significa ou tirar o pé se você está numa zona de aceleração, ou frear mais do que nas voltas anteriores se você está numa zona de frear. O que o Russell fez? Ele tirou totalmente o pé do acelerador, ainda deu uma apertada no freio, naquele mini setor. Então, se você está assistindo em casa, você só vê os 3 setores grandes, né? O que a Fórmula 1 está vendo é o mini setor, então dá para ver na câmera on-board dele, ele vê a bandeira amarela, ele tira o pé, você ouve também, ele tira o pé e logo em seguida ele acelera de novo. Esses carros desse ano, o que acontece quando você tira o pé, né? Você está recarregando a bateria. Então ele acabou fazendo um lift and coast. Quando ele voltou com a aceleração, ele estava até mais rápido e faz a pole position. Mesmo assim, ele já estava vindo abaixo do tempo do Leclerc, perde um pouco ali quando ele tirou o pé, claro, mas ele consegue ser mais rápido. Isso vale porque é uma bandeira amarela simples, e para você respeitar essa bandeira amarela simples, você só precisa tirar o pé em relação à volta anterior, e foi o que ele fez. O Antonelli estava na frente dele na pista, ele foi o primeiro carro que chegou depois do acidente do Verstappen, e ele também estava com bandeira amarela simples. Acontece que o Antonelli falou que ele pensou que era dupla, e também pensou o seguinte: eu já estou um pouco mais lento do que o Russell, porque ele está recebendo ali as parciais no volante dele. Ele sabe que o Russell está vindo tirando o tempo dele, e ele pensou, bom, eu preciso dessas últimas 2 curvas, então o Verstappen ele bate no finalzinho da volta, são 2 curvas em descidas bem rápidas, era ali que o Antonelli estava fazendo a diferença em relação ao Russell, e ele pensou, eu preciso dessas 2 curvas, eu não vou ter, porque eu vou ter que tirar o pé, vou abortar a volta. Então ele abortou porque ele quis, ele não precisaria ter abortado a volta. Se ele tivesse tirado o pé e continuado como o Russell fez, a volta dele valeria. E aí depois de 15 segundos, se não me engano, eles dão a bandeira amarela dupla. Bandeira amarela dupla significa esteja pronto para parar o carro. E na classificação, isso significa não importa o que você fizer, a sua volta vai ser anulada, vai ser deletada. Porque eles fazem isso justamente para o piloto não falar assim, mas eu tirei o pé, eu não tirei o pé, porque bandeira amarela dupla é inegociável. E essa bandeira amarela dupla foi dada depois que os 2 pilotos da Mercedes passaram naquele trecho. Você pode questionar, por quê? Tem um carro ali no muro, vai entrar a grua, por que não deram bandeira amarela dupla logo de cara? A explicação da direção de prova é o seguinte, que teve o acidente, eles deram a bandeira amarela simples e começou uma discussão ali se dava dupla, porque
a área de escape ali é muito grande e como é uma curva em descida, o piloto tem uma visão muito boa do que está acontecendo, não é uma curva cega. E por isso eles titubearam por alguns segundos antes de dar a bandeira amarela dupla, mas é uma discussão sim, se deveria ter dado a bandeira dupla logo de cara. Acontece que o Russell não fez nada de errado, ele cumpriu com a regra da bandeira amarela simples. Esse foi o Ju Responde do GP da Áustria. Semana que vem a Fórmula 1 já está de volta em Silverstone e olha, vocês sabem que eu moro na Inglaterra, tá um calor do cão na Inglaterra, a gente pode ter Silverstone com sol, imagina isso!